Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Muito boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, Café com a Guarujá. O meu nome é Robson Lunardi, eu estou aqui nessa cidade de Orleans, nessa Santa e Bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Conversa a partir desse momento o Lorival Machado Limas. Ele tem uma oficina de representação, uma oficina e uma representação comercial aqui em Orleans, muito conhecido, tanto na cidade como no interior. Tem uma história de vida que vale a pena ser ouvida. Está comigo o Jornal JH e o Portal Ligado no Sul, as redes sociais aqui da rádio também. Muito obrigado a todos que estão conosco. Lorival Machado Limas, por que o apelido de Louro? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, obrigado, quero agradecer essa oportunidade e dar um bom dia ou uma boa tarde para todos, né, que estão ouvindo a gente. Louro nasceu através do falecido meu avô. O falecido meu avô, ele queria que eu fosse Lorival e o meu irmão Lourenço, porque ele gostava muito daquela dupla, Lourenço e Lorival. Lourenço e Lorival. Lourenço e Lorival. Afinal, nunca aprendi a tocar e nunca aprendi a cantar, então... Pelo menos o nome... O meu nome ficou, daí apelidaram de Louro, né? Nada a ver, né? Mas... Lorival vem para Louro, Lorival vem para Louro. Nascesse aonde? Nasci em Grão-Pará. Aonde lá? Nasci próximo centro de Grão-Pará. Ah, na Praça ali. Deve ter o que aí? 50 anos na tua vida? 50 anos? Eu, na verdade, nasci no Dia das Mães, em 1960. Isso significa que estou com 55 anos. 50 e poucos anos. Como é que era? Grão-Pará, uma vez eu ia lá fazer a cobertura da Câmara de Vereadores aqui para Guarujá. Isso tem 20 anos já. Tem 20 anos. E eu lembro que os vereadores brigavam porque tinha uma vaca, tinha um pasto com uma vaca ainda lá no meio da cidade. Assim, até... Como é que era no teu tempo lá? Até porque na época eu passei pouco tempo em Grão-Pará. Na verdade, só nasci, me criei em Braço do Norte, né? Mas assim, a história que a gente conhece, por exemplo, meu pai morou lá, que o pessoal trazia o vinho para a cidade e amarrava o cavalo, aranha naquela época, no meio da praça, né? Até porque o meu padrinho lá era o hoje falecido, Luiz Beltrame. Ele chegou a ser delegado, impostava o delegado, né? Porque na época não... Era um inspetor de quarteirão na época. Era um delegado nomeado pela delegacia de Braço do Norte. Exatamente. Era, né? Ali vivesse até que tempo, ali em Grão-Pará? Na região de Grão-Pará, Braço do Norte, eu fiquei até os 14, até depois da enchente de 74. Aí depois da enchente de 74, me desloquei e fui para o Rio Grande do Sul, onde lá estudei e me formei. De Braço do Norte, isso? Isso, de Braço do Norte. Mas em Grão-Pará ficasse que só uns primeiros tempos ali? Em Grão-Pará deve ter ficado até os 7, 8 anos de idade por aí. Estudasse um pouquinho lá? Cheguei a fazer a primeira série no colégio no Rio Pequeno. Ah, vocês não moravam ali no centrinho, não? Não, o meu pai morou muito tempo lá em Grão-Pará, depois veio morar no Rio Pequeno. Aí onde eu aprendi a fazer a primeira letra mesmo, o nome mesmo, foi no Rio Pequeno. A escolinha no Rio Pequeno. Nesse tempo não tinha o asfalto ali, não, né? Não, até porque aquilo ali era quase tudo, como eles vão dizer, era tudo uma estrada de carro de boi na época ainda, né? Teus pais trabalhavam com o que ali no Rio Pequeno? Meu pai sempre trabalhou na lavoura, né? Sempre foi agricultor. Você, a tua mãe também? Você tem quantos irmãos em casa? Nós temos 6 irmãos, um falecido. E os outros estão onde? Mais velho quem era? Uma está em Porto Alegre, a outra mora aqui em Pedras Grandes, tem uma em Criciúma, e tem, hoje aqui em Orleans, tem 3, né? No caso comigo, né? Quem são os teus irmãos aqui? Tem o Janor, a Adélia, a mulher do João Chapeador, né? Ah, certo. E tem a outra minha irmã que mora em Criciúma e a outra que mora em Porto Alegre. Um falecido. Faleceu do que esse? Faleceu do quê? Meu irmão faleceu pequeno, com uma idade de 3 anos de idade, por aí. Né? Teus pais são vivos? Sim. Vieram
Morar em Braço Norte, aonde? Ali na praça ou no interior? Braço Norte nós morava bem na praça, ali bem perto do, vamos dizer, do NSS hoje ali, eu acho que deve ser. Na saída para o Rio Fortuna. Na saída para Rio Fortuna. Esse tempo também não era muito grande Braço Norte, não, né? Há 40 anos atrás. Até porque outro dia eu estava comentando, né? Quando eu cheguei em Orleans, em 85, foi 85 por aí, 84, 85, eu estava comentando com o pessoal que a população de Orleans era 3.800 moradores. Claro que eu não sei se era votante ou era, né, a população. Braço do Norte não passava disso, era 2.000 e poucos também. Na praça? Deve ser a população da praça, né? O resto do interior. E era isso mesmo, porque 70% do pessoal morava no interior. Era tudo, né? Naquela vez também nós não tínhamos o nome certo das pessoas, muita gente não se registrava, né? Isso. Fazia o que ali na saída para o INSS, da saída para a Rio Fortuna? O meu pai trabalhou muito tempo na Nevada, né? Engenho de farinha que tinha ali. Tinha. Aí depois veio a enchente. Chegaram a pegar a época da Nevada. O que era Nevada? Nevada era a fábrica de farinha, né? Farinha de mandioca? Farinha de mandioca. Era muito forte, né? Aí veio a enchente, derrubou tudo, levou tudo, porque muita gente ficou sem nada na época, né? Aí meu pai resolveu ir para a roça, trabalhar com lavoura ali. Ali onde você estava, como é que foi a enchente? Lembra da enchente bem? Lembro da enchente. A enchente foi bem forte. Chegou perto da casa de vocês? Nós morávamos num lugar um pouquinho mais alto. Muita gente chegou a vir de caminhão, botava em cima do caminhão a mudança e vinha para cima do morro para ficar ali. Porque Braço Norte faltou, na época, se eu não falho a memória, 1 metro d'água tinha ido água na praça mesmo, ali onde tem a igreja hoje. Faltou 1 metro d'água para chegar a água ali. Então o pessoal, é lógico que tinha que pegar e colocar a mudança em cima do caminhão mesmo, né? Pegar e chegaram aí para o morro, né? Na época, porque muita gente ficou sem nada, né? Algum conhecido de vocês? Tinha, na família tinha os meus tios, né? Que moravam mais perto do rio e coisa. Perderam casa? Perderam tudo. Alguém chegou aí para casa de vocês? Sim, eles chegavam, né? A gente fazia um imprevisto e cada um morava um pouco, todo mundo se ajudava, né? Na época tinha que ser assim, né? Hoje não se vê mais isso, né, Louro? Não. Essa solidariedade. Comia o quê? Como é que era a família de vocês? O que se comia dentro de casa? Olha, pela tua mãe, vamos ver. A minha família sempre foi uma família muito humilde, toda a vida, né? O que vinha, o que tinha, já era bom demais, né? O que tu pensasse que nós tínhamos era coisa da roça, era coisa, né? Era melhor do que hoje, na verdade, né? Porque pelo menos o que tinha era saudável. Né? Vocês sempre foram gente da humildade, no caso? Sim, sim. Tua mãe, como é que te lembra dela? Tua mãe, papel dela dentro de casa? A minha mãe, ela sempre foi da casa, né? Sempre trabalhou em casa, né? Sempre cuidou da casa. Cuidou de nós, na verdade, né? Aí teu pai foi trabalhar na roça, foi aonde? Trabalhamos na roça, em cima, lá em São José, Braço do Norte para cima lá. Saíram dali? Daí de lá de São José eu me desloquei para... Vocês saíram dali, foram morar lá? Sim, saímos de Braço do Norte e fomos morar lá. Sempre compraram a casinha lá? Sim. O pai morava, na verdade o pai trabalhava de arrendatário, né? Naquela época era arrendatário. O pai trabalhou muitos anos de arrendatário. Alugava um terreno e... Plantava fumo? Exato, plantava fumo. Nesse tempo era tempo de meia, né, que dizia? De meia, naquele tempo eles falavam de meia, de terça, né? Chegar no final de uma safra e dar metade para o patrão ali era sim. Na verdade, na época, os patrão é que recebiam o dinheiro e dava metade para o agregado, como eles chamavam, né? Era invertido ainda? Era invertido, Era invertido. Como é que... Aí... Fosse junto lá, chegasse a trabalhar? Sim, trabalhei muito tempo na roça. Né? Aí de lá eu me desloquei, fui para o Rio Grande do Sul, lá comecei a estudar, fiz vários cursos. Fosse para o Rio Grande do Sul aonde? Fiquei dentro de Porto Alegre mesmo, centro de Porto Alegre. Morei no centro. Eu saí... casa de algum parente? Surgiu uma tia minha que morava lá já fazia muito tempo, e veio para cá, e eu peguei e fui com ela e lá comecei a minha vida. Né?
Aí estudei, a maior vocação minha era ser torneiro mecânico. E consegui, me formei torneiro mecânico. Como é que deu esse tino de ser torneiro mecânico? A história de ser torneiro mecânico é que eu cheguei em uma época em Braço do Norte, muito guri ainda, muito novinho, pedi para um cidadão que trabalhava com torno para ele me deixar eu ficar ele olhando e ajudar ele a limpar aquele torno para mim ser um torneiro no futuro. Ele pegou e mandou eu para casa, que eu era muito pequeno. Aí eu fui até a porta e disse para eles, eu ainda vou ser torneiro e vou voltar aqui e vou trabalhar nesse torno. E coisa que aconteceu, voltei lá e trabalhei no seu Domingo Vesser, na época, né? Voltei lá e trabalhei lá no torno dele. Ah, mas então foi um desafio. Foi um desafio, né? Foi um desafio. Então, talvez que tem muita gente que sabe, alguém faz alguma coisa e tu fica reprimido, alguma coisa. Não, tem que ir à luta. O pessoal hoje, se ele quer alguma coisa, tem que lutar. Para ti foi um maior exemplo. Fosse para Porto Alegre ver cair lá for de ônibus, com certeza? Ou sim, na época de ônibus, né? De ônibus e... A nossa roupa, a roupa levava numa mochila, porque não tinha muito, né? Na época tudo era difícil. Duas calças, duas cuecas, duas camisas. Isso que o chinelo ainda era atira uma e a outra, era juntado dois para fazer um, porque não existia, era muito pobre, não tinha como conseguir comprar as coisas, não era assim, né? Muito irmão, né? Então o pai era uma pessoa que trabalhava muito e aí tinha mais irmãos para cuidar, né? E eu era o mais velho. Tu fosse sempre mais velho. Mais velho, teria que ajudar ainda em casa, né? Na saída, fosse trabalhar no que lá? Trabalhasse em alguma coisa ou só fazia o curso? Essa aí é a história, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei com R$60, 60 cruzeiros naquele tempo, 60 mil cruzeiros, sei lá, no bolso. R$60 hoje. Aí eu cheguei lá, não sabia fazer nada. Aí eu pensei, disse, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu sei. Vou trabalhar e fazer serviço, limpeza em casas, lotes, né? Fui lá, comprei uma pá, um ancinho, um carrinho de mão, uma enxada e fui fazer limpeza de pátio. Aí eu ganhei uns trocados bons naquilo ali, né? Aí veio um senhor... Como é que era nesse tempo? Onde que você... Era bem no centro ou bairro afastado? Eu morava nessa época em Gravataí. Gravataí. Mas Gravataí não era... Gravataí dá uma hora e 15 de ônibus na época. Isso. Aí ali comecei a trabalhar, daí todo mundo me procurando, porque... certo? Deu certo, né? Aí até que um dia cheguei na casa de um cidadão, ele me convidou para ser garçom. Trabalhar numa lanchonete. Eu disse, mas e agora eu, garçom? Trabalhava na roça. Fui trabalhar de garçom. Trabalhando de garçom... Vendeu o carrinho de mão? Aí trabalhando de garçom e aquela coisa arada e tal, daí chegava um cidadão toda noite, pedia uma mouse beer e um ovo frito e um pão d'água. Eu todo dia servia ele. Até que um dia nós dois conversando, eu disse para ele que eu queria ser, na verdade, eu queria ser torneiro mecânico. Foi essa pessoa, seu Wilson, que me levou para a empresa onde ele trabalhava, que era a empresa de quase 1000 empregados, né? E botou lá dentro, me colocou lá, me deu curso, me deu tudo, e lá que eu me formei torneiro mecânico. Ele era dono ou era o encarregado lá? Ele era um encarregado geral. Encarregado geral, só que ele chegava toda noite, eu não sabia quem era. Aí eu fui para lá, para a empresa, graças a Deus, aprendi. Aprendesse alguma coisa na vida, assim, que tu carrega até hoje sendo garçom? Olha, garçom até porque a gente tem que ficar esperto. Garçom é uma pessoa que... Hoje, o cara que trabalhava naquela época de garçom, ele já tinha uma profissão. Era uma profissão, porque ele estava ali para atender o público. E aí a gente aprende com o público. Tu aprende a falar, tu aprende a respeitar, tu aprende a ver as pessoas. Porque hoje tu sabe como é que é as pessoas. Tu tem que ficar sempre ligado. Quando tu tens um comércio, tu tens que estar toda a vida sorrindo. Tu não pode sair de casa de manhã e chegar no teu comércio, na tua empresa, no teu trabalho, com a cara feia, porque daí a pessoa que chega de fora não tem culpa do que tu está sentindo. Tu tem que estar toda a vida de bom humor. Isso é uma lógica da vida. Eu aprendi isso. Portanto, que hoje dentro do meu estabelecimento é pequeno, mas se tu chegar lá será bem atendido rapidamente. Não pode ficar alguém tá de mal contigo. Se essa pessoa tá desse jeito é porque tem problema. Tem problema, ela tem que resolver primeiro, para depois voltar para o trabalho.
E o garçom é isso mesmo, tem que ficar ali no cantinho dele, mas nos olha igual um... Sim, claro, não tem, ele é obrigado. Igual um gato. Exatamente. Uma pessoa fez qualquer sinalzinho lá, tu já vai lá e atende. Já vai lá atender rapidamente, porque a pessoa chega, ele já chega com pressa. Pode ver, mesmo que às vezes a pessoa não tem muita coisa para fazer, mas ele está com pressa. E essas pessoas têm que atender rápido, para ele voltar, né? Amanhã ele vai voltar de novo. Ó, vou lá porque lá sou bem atendido. Hoje esse prato não tem mais, como é que era? Um mausebir com pão d'água e ovo frito. Era isso aí, pão d'água. Todo era dia. Uma mausebir, pão d'água e ovo frito. Todas as noites ele chegava e sentava na mesma mesa. Mausebir é uma cerveja preta, né? É uma cerveja preta. Muito boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, Café com Guarujá. Meu nome é Robson Lunardi, eu estou aqui nessa cidade de Orleans, nessa Santa e Bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Conversa a partir desse momento o Lorival Machado Limas. Ele tem uma oficina de representação, uma oficina e uma representação comercial aqui em Orleans, muito conhecido, tanto na cidade como no interior. Tem uma história de vida que vale a pena ser ouvida. Está comigo o jornal JH e o portal Ligado no Sul, as redes sociais aqui da rádio também. Muito obrigado a todos que estão conosco. Lorival Machado Limas, por que o apelido de Louro? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, obrigado, quero agradecer essa oportunidade e dar um bom dia ou uma boa tarde para todos, né, que estão ouvindo a gente. Louro nasceu através do falecido meu avô. O falecido meu avô, ele queria que eu fosse Lourival e o meu irmão Lourenço, porque ele gostava muito daquela dupla, Lourenço e Lourival. Lourenço e Lourival. Lourenço e Lourival. Afinal, nunca aprendi a tocar e nunca aprendi a cantar, então... Pelo menos o nome... O meu nome ficou, daí apelidaram de Louro, né? Nada a ver, né? Mas... Lorival vem para Louro, Lorival vem para Louro. Nascesse aonde? Nasci em Grão-Pará. Aonde lá? Nasci próximo centro de Grão-Pará. Ah, na praça. Deve ter o que aí? 50 anos na tua vida? 50 anos? Eu, na verdade, nasci no Dia das Mães, em 1960. Isso significa que estou com 55 anos. 50 e poucos anos. Como é que era? Grão-Pará, uma vez eu ia lá fazer a cobertura da Câmara de Vereadores aqui para Guarujá. Isso tem 20 anos já. Tem 20 anos. E eu lembro que os vereadores brigavam porque tinha uma vaca, tinha um pasto com uma vaca ainda lá no meio da cidade. Assim, até... Como é que era no teu tempo lá? Até porque na época eu passei pouco tempo em Grão-Pará. Na verdade, só nasci, me criei em Braço do Norte, né? Mas assim, a história que a gente conhece, por exemplo, meu pai morou lá, que o pessoal trazia o vinho para a cidade e amarrava o cavalo, aranha naquela época, no meio da praça, né? Até porque o meu padrinho lá era o hoje falecido, Luiz Beltrame. Ele chegou a ser delegado, impostava o delegado, né? Porque na época não... Era um inspetor de quarteirão na época. Era um delegado nomeado pela delegacia de Braço Norte, acho que era, né? Vivesse até que tempo ali em Grão-Pará? Na região de Grão-Pará, Braço Norte, eu fiquei até os 14, até depois da enchente de 74. Aí depois da enchente de 74, me desloquei e fui para o Rio Grande do Sul, onde lá estudei, me formei. De Braço do Norte, isso? Isso, de Braço do Norte. Mas em Grão-Pará ficasse aqui só uns primeiros tempos ali? Em Grão-Pará deve ter ficado até uns 7, 8 anos de idade por aí. Estudasse um pouquinho lá? Cheguei a fazer a primeira série no colégio no Rio Pequeno. Ah, vocês não moravam ali no centrinho, não? Não, o meu pai morou muito tempo lá em Grão-Pará, depois veio morar no Rio Pequeno. Aí é onde eu aprendi a fazer o meu primeira letra mesmo, o nome mesmo, foi no Rio Pequeno. A escolinha do Rio Pequeno. No Rio Pequeno. Nesse tempo não tinha o asfalto ali, não, né? Não. Até porque aquilo ali era quase tudo, como vão dizer, era tudo uma estrada de carro de boi na época ainda, né? Teus pais trabalhavam com o que ali no Rio Pequeno? Meu pai sempre trabalhou na lavoura, né? Sempre foi agricultor. Você, a tua mãe também? Você tem quantos irmãos em casa? Nós temos 6 irmãos, um falecido. E os outros estão onde? Mais velho quem era? Uma está em Porto Alegre, a outra mora aqui em Pedras Grandes, tem uma em Criciúma, e tem, hoje aqui em Orleans tem 3, né? No caso comigo, né? Quem são os teus irmãos aqui? Tem o Janor,
A Adélia, mulher do João Chapeador, né? Ah, certo. E tem a outra minha irmã que mora em Criciúma, e a outra que mora em Porto Alegre. Um falecido. Faleceu do que esse? Faleceu do quê? Meu irmão faleceu pequeno, com pequenininho. uma idade de 3 anos de idade, por aí, né? Teus pais são vivos? Sim. Vieram morar em Braço Norte, aonde? Ali na praça ou no interior? Braço Norte nós morava bem na praça, ali bem perto do, vamos dizer, do NSS hoje ali, eu acho que deve ser. Na saída para o Rio Fortuna? Na saída para Rio Fortuna. Esse tempo também não era muito grande Braço Norte, não, né? Há 40 anos atrás. Até porque outro dia eu estava comentando, né? Quando eu cheguei em Orleans, em 85, foi 85 por aí, 84, 85, eu estava comentando com o pessoal que a população de Orleans era 3.800 moradores. Claro que eu não sei se era votante ou era, né, a população. Braço do Norte não passava disso, era 2.000 e poucos também. Na praça? Deve ser a população da praça, né? O resto do interior. E era isso mesmo, porque 70% do pessoal morava no interior. Era tudo, né? Naquela vez também nós não tínhamos o nome certo das pessoas, muita gente não se registrava, né? Isso. Fazia o que ali da saída para o INSS, da saída para a Rio Fortuna? O meu pai trabalhou muito tempo na Nevada, né? Engenho de farinha que tinha ali. Tinha. Aí depois veio a enchente. Chegaram a pegar a época da Nevada. O que era Nevada? Nevada era a fábrica de farinha, né? Farinha de mandioca? Farinha de mandioca. Era muito forte, né? Aí veio a enchente, derrubou tudo, levou tudo, porque muita gente ficou sem nada na época, né? Aí o meu pai resolveu ir para a roça, trabalhar com lavoura ali. Ali onde você estava, como é que foi a enchente? Te lembra da enchente bem? Lembro da enchente. A enchente foi bem forte. Chegou perto da casa de vocês? Nós morávamos num lugar um pouquinho mais alto. Muita gente chegou a vir de caminhão, botava em cima do caminhão a mudança e vinha para cima do morro para ficar ali. Porque Braço Norte faltou, na época, se eu não falho a memória, 1 metro d'água tinha ido água na praça mesmo, ali onde tem a igreja hoje. Faltou 1 metro d'água para chegar a água ali. Então o pessoal, é lógico que tinha que pegar e colocar a mudança em cima do caminhão mesmo, né? Pegar e chegaram aí para o morro, né? Na época. Porque muita gente ficou sem nada, né? Algum conhecido de vocês? Tinha. Na família tinha os meus tios, né? Que moravam mais perto do rio e coisa. Perderam casa? Perderam tudo. Alguém chegou aí para casa de vocês? Sim, eles chegavam, né? A gente fazia um imprevisto e cada um morava um pouco, todo mundo se ajudava, né? Na época tinha que ser assim, né? Hoje não se vê mais isso, né, Louro? Essa solidariedade. Comia o quê? Como é que era a família de vocês? O que se comia dentro de casa? Pela tua mãe, vamos ver. A minha família sempre foi uma família muito humilde, toda a vida, né? O que vinha, o que tinha, já era bom demais, né? Exemplo, o que tu pensasse, o que nós tínhamos era coisa da roça, era coisa, né? Era melhor do que hoje, na verdade, né? Porque pelo menos o que tinha era saudável. Né? Vocês sempre foram gente da humildade, no caso? Sim. Tua mãe, como é que te lembra dela? Tua mãe, papel dela dentro de casa? A minha mãe, ela sempre foi da casa, né? Sempre trabalhou em casa, né? Sempre cuidou da casa. Cuidou de nós, na verdade, né? Aí teu pai foi trabalhar na roça, foi aonde? Trabalhamos na roça, em cima, lá em São José, Braço do Norte para cima lá. Saíram dali? Daí de lá de São José eu me desloquei para... Vocês saíram dali, foram morar lá? Sim, saímos de Braço dali, do Norte e fomos morar lá. Sempre compraram a casinha lá? Sim. O pai morava, na verdade o pai trabalhava de arrendatário, né? Naquela época era arrendatário. O pai trabalhou muitos anos de arrendatário. Alugava um terreno e... Plantava fumo? Exato, plantava fumo. Nesse tempo era o tempo de meia, né, que dizia? De meia, naquele tempo eles falavam de meia, de terça, né? Chegar no final de uma safra e dar metade para o patrão ali sim. Na verdade, na época, os patrão é que recebiam o dinheiro e dava metade para o agregado, como eles chamavam, né? Era invertido ainda? Era invertido, né? Era invertido. Como é que... Aí, fosse junto lá, chegasse a trabalhar? Sim, trabalhei muito tempo na roça, né? Aí de lá eu me desloquei, fui para o Rio Grande do Sul, lá comecei a estudar, fiz vários cursos. Né? Fosse para o Rio Grande do Sul aonde?
Fiquei dentro de Porto Alegre mesmo, centro de Porto Alegre. Morei no centro. A casa de algum parente? Surgiu uma tia minha que morava lá já fazia muito tempo e veio para cá, e eu peguei e fui com ela e lá comecei a minha vida. Aí estudei, a maior vocação minha era ser torneiro mecânico. E consegui, me formei torneiro mecânico. Como é que deu esse tino de ser torneiro mecânico? A história de ser torneiro mecânico é que eu cheguei em uma época em Braço do Norte, muito guri ainda, muito novinho, pedi para um cidadão que trabalhava com torno para ele me deixar eu ficar ele olhando e ajudar ele a limpar aquele torno para mim ser um torneiro no futuro. Ele pegou e mandou eu para casa, que eu era muito pequeno. Aí eu fui até a porta e disse para eles, eu ainda vou ser torneiro e vou voltar aqui e vou trabalhar nesse torno. E coisa que aconteceu, voltei lá e trabalhei no seu Domingo Vesser, na época, né? Voltei lá e trabalhei lá no torno dele. Mas então foi um desafio. Foi um desafio, né? Foi um desafio. Então, talvez que tem muita gente que sabe, alguém faz alguma coisa e tu fica reprimido, alguma coisa. Não, tem que ir à luta. O pessoal hoje, se ele quer alguma coisa, tem que lutar. Para ti foi o maior exemplo. Fosse para Porto Alegre ver cair lá for de ônibus, com certeza? Sim, na época de ônibus, né? De ônibus e... A nossa roupa, a roupa levava numa mochila, porque não tinha muito, né? Na época tudo era difícil. Duas calças, duas cuecas, duas camisas. Isso que o chinelo ainda era atira uma e a outra, era juntado duas para fazer um, porque não existia, era muito pobre, não tinha como conseguir comprar as coisas, não era assim, né? Muito irmão, né? Então o pai era uma pessoa que trabalhava muito, e aí tinha mais irmãos para cuidar, né? Eu era o mais velho. Tu fosse sempre o mais velho. Mais velho, teria que ajudar ainda em casa, né? Na saída, fosse trabalhar no que lá? Trabalhasse em alguma coisa ou só fazia o curso? Essa aí é a história, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei com R$60, 60 cruzeiros naquele tempo, 60 mil cruzeiros, sei lá, no bolso. R$60 hoje. Aí eu cheguei lá, não sabia fazer nada. Aí eu pensei, disse, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu sei. Vou trabalhar e fazer serviço, limpeza em casas, lotes, né? Fui lá, comprei uma pá, um ancinho, um carrinho de mão, uma enxada e fui fazer limpeza de pátio. Aí eu ganhei uns trocados bons naquilo ali, né? Aí veio um senhor... Como é que era nesse tempo? Onde que você... Era bem no centro ou um bairro afastado? Eu morava nessa época em Gravataí. Gravataí. Mas Gravataí não era... Gravataí dá uma hora e 15 de ônibus na época, né? Isso. Aí ali comecei a trabalhar, daí todo mundo me procurando, porque... Deu certo? Deu certo, né? Aí até que um dia cheguei na casa de um cidadão, ele me convidou para ser garçom. Trabalhar numa lanchonete. Eu disse, mas e agora eu, garçom? Trabalhava na roça. Fui trabalhar de garçom. Trabalhando de garçom... Vendeu o carrinho de mão? Aí trabalhando de garçom e aquela coisa arada e tal, daí chegava um cidadão toda noite, pedia uma mouse beer e um ovo frito e um pão d'água. Eu todo dia servia ele. Até que um dia nós dois conversando, eu disse para ele que eu queria ser, na verdade, eu queria ser torneiro mecânico. Foi essa pessoa, seu Wilson, que me levou para a empresa onde ele trabalhava, que era a empresa de quase 1000 empregados, né? E botou lá dentro, me colocou lá, me deu curso, me deu tudo, e lá que eu me formei torneiro mecânico. Ele era dono ou era o encarregado lá? Ele era um encarregado geral. Encarregado geral, só que ele chegava toda noite, eu não sabia quem era. Aí eu fui para lá, para a empresa, graças a Deus, aprendi. Aprendesse alguma coisa na vida, assim, que tu carrega até hoje sendo garçom? Olha, garçom até porque a gente tem que ficar esperto. Garçom é uma pessoa que... Hoje, o cara que trabalhava naquela época de garçom, ele já tinha uma profissão. Era uma profissão, porque ele estava ali para atender o público. E aí a gente aprende com o público. Tu aprende a falar, tu aprende a respeitar, tu aprende a ver as pessoas. Porque hoje tu sabe como é que é as pessoas. Tu tem que ficar sempre ligado. Quando tu tens um comércio, tu tens que estar toda a vida sorrindo. Tu não pode sair de casa de manhã e chegar no teu comércio, na tua empresa, no teu trabalho, com a cara feia, porque daí a pessoa que chega de fora não tem culpa do que tu está sentindo. Tu tem que estar toda a vida de bom humor. Isso é uma lógica da vida. Eu aprendi isso.
Portanto, que hoje, dentro do meu estabelecimento, é pequeno, mas se tu chegar lá, será bem atendido rapidamente. Não pode ficar, alguém tá de mal contigo. Se essa pessoa tá desse jeito, é porque tem problema. Tem problema, ela tem que resolver primeiro, para depois voltar para o trabalho. E o garçom é isso mesmo, deve ficar ali no cantinho dele, mas nos olha igual um... Sim, claro, não tem, ele é obrigado. Igual um gato. Exatamente. Uma pessoa fez qualquer sinalzinho lá, tu já vai lá e atende. Já vai lá atender rapidamente, que a pessoa chega, ele já chega com pressa. Pode ver, mesmo que às vezes a pessoa não tem muita coisa para fazer, mas ele está com pressa. E essas pessoas têm que atender rápido, para ele voltar, né? Amanhã ele vai voltar de novo. Ó, vou lá porque lá sou bem atendido. Hoje esse prato não tem mais, como é que era? Um mouse beer com pão d'água e ovo frito. Era isso aí, pão d'água. Todo era dia. Uma mouse beer, pão d'água e ovo frito. Mouse beer. Todas as noites ele chegava e sentava na mesma mesa. Mouse beer é uma cerveja preta, né? É uma cerveja preta. Deu certo então o negócio? Deu certo, graças a Deus deu certo. Chegou o seu Hilário lá, que trator ele tinha? Chegou ele lá. Primeiro cliente nosso foi Hilário Zappellini, nunca vou esquecer. Chegou com o trator, nós fizemos uma revisão para ele, e daí quando chegou no final, quanto é que deu? Não, primeiro nós não vamos cobrar. Primeiro serviço? Primeiro serviço não cobramos. Daquilo ali foi só evolução, trabalhamos toda a vida. Veio gente? Ah, sim. Isso aí chega hoje, né? Hoje eu atendo um pessoal muito grande, vem gente de São Bonifácio, eu faço serviço para São Bonifácio, da Serra, né? São Joaquim. Vem pessoal de Rio Fortuna, Braço do Norte, São do Gero, Grão-Pará, Aiurê, enfim, eu atendo uma região bem grande. Lá em 1985. 85. Primeiro mês deu lucro, como é que foi para vocês dois? Primeiro mês já deu para nós pagar o aluguel, né? Pagar o aluguel uns 2 meses já. Então, nossa preocupação era pagar o aluguel, porque... se nós não pagasse o aluguel, o dono da propriedade, né, ia mandar nós embora. Então, aí nós já começamos a ganhar dinheiro, um trocado tranquilo, né? E hoje até tenho que agradecer o seu Xande, o tio Xande, que eu sempre digo que eu tenho meu pai e o segundo pai. O meu pai é o José Antônio Limas, e o meu segundo pai é o seu Alexandre João Martins, né? O que vocês tinham na época para trabalhar? Pouca ferramenta, né? O alicate... Ah, tinha lá um jogo de chave, macaco. E é força de vontade, né? Muita força de vontade. Acordava que hora? Que hora veio a oficina? Nós acordava sempre 5h30, 6 horas, 5h30, nós já estava trabalhando. E ia até às 10, 11 horas da noite. Ah, então era trabalhado. Era trabalhado bastante. Aí empregado na época nós não tinha, fomos botar depois, né? Comprar as peças, como é que fazia? Peça era comprada, como eu te falei, eu vinha ali na telefonista, fazia um pedido de peça, levava uma semana, 15 dias para chegar. Quando eu não pegava o ônibus daqui, ia a Florianópolis comprar peça lá. De ônibus. De ônibus? Ia de ônibus. Eu, o Alfredo, né? Aí a gente ia lá comprar peça, daí vinha com as peças no ônibus. Pensava comprar um monte, não, comprava um pouquinho, porque não tinha dinheiro, né? Comprava só um pouquinho. Para atender 4, 5 máquinas. O colono evoluiu nesse meio tempo? Como é que era a propriedade de um colono? Hoje está todo evoluído. O colono hoje ele está, Deus livre. Vocês também evoluíram, né? Chegaram... Sim, hoje nós temos já temos um equipamento, a máquina tudo diferente. Nós temos... Quando é que dividiram a sociedade? Em 7 anos depois, 93. Dividiram a sociedade. Dividiram. Aí ficou Magre e Meagre. É um nome quase junto, né? Ficou quase certo. Aí passasse a ter uma vida, vamos dizer assim, particular. Aí é o teu negócio. Daí já mudou, né? Daí eu tive que trabalhar mais, ele trabalha mais, né? Pra gente continuar nossas coisas, né? O que passasse a fazer diferente também? Porque daí passou aquele tempo do microtrator, né? Não, daí começou a evolução, começou a vir em trator, começou a coisa. Eu comecei a me preocupar com acessório de peça, com ferramental. Aí foram comprando peça. Fui comprando mais peça, né? Mas daí montei um acessório de peça. Aí eu fui atendendo conforme crescia o movimento, eu fui
ampliando meus negócios. Os representantes começaram a chegar também? Sim, daí começou, né? Daí a evolução chegou junto. Isso foi muito rápido, é muito rápido. Aí logo em seguida já coloquemos caminhão para transportar os tratores, coloquemos tudo. Aí já... vocês chegaram a ter caminhão para... Sim, não, tem até hoje, né? Se um colono lá no... Sim, a Magri hoje tem guincho, plataforma, né? Ela vai buscar, vai levar. Tem, por exemplo, ela atende seguro 24 horas também, tem tudo aí. Tu tem seguro? Atende a seguradora, né? Sim. A seguradora liga, ó, tem que buscar o carro em tal lugar, vai, né? Mas tem um guincho aí 24 horas também. Nessa parte da evolução agrícola, vamos dizer assim, o que é que mais... Tu pegou lá, em 80 era o fumo que era o mais forte? Na época era fumo, feijão e milho, né? E hoje continua a mesma coisa, né? Mas começou as granjas de porco, né? Feijão pouco e milho pouco. Então, quer dizer, hoje é a nossa coisa. Daí a turma hoje, o pessoal, hoje caíram para cima de vaca de leite, né? Nesse tempo... Sinocultura, avicultura. Granja de galinha não tinha nenhuma? Hoje? Muito pouco na época? Na época não, já existia, só que era menor, né? Mais pouco. Aí granja de porco, no caso, já tinha bastante, né? Mas não precisava hoje uma granja dessas grandes, uma pessoa necessariamente tem que ter um trator na propriedade, né? É obrigada, né? Porque o que vai? Tu tem uma avicultura, tem uma suinocultura, tu é obrigado a ter o trator para te fazer a tua produção, tu tem que fazer a tua silagem, tu tem que colher o teu milho, tem que a cana, né? Tu é obrigado a ter. Se não tiver um trator, também não vai conseguir comprar tudo para te manter a tua propriedade, que daí tu vai ter lucro do quê? Daí só vai trabalhar para nada, né? O Edésio Michels, sentado falando nesse microfone, ele disse que uma das coisas assim, que evoluiu muito o nosso interior foi a questão da granja, do esterco da granja. Porque aí vai lá, coloca no pasto, aquele pasto já vem, cria um gadinho, coloca na terra, não precisa comprar tanto adubo. É por aí, tu concorda? Como é que... Sim, o Edésio que tu fala é Braço do Norte. Braço do Norte. O Edésio é um amigo meu. Edésio Wenig. Wenig. Então, o Edésio tem razão, claro. Ele é o cara que começou a maior produtividade de suinocultura, o Edésio, da época que eu me lembro. E aí formaram essas como chama aquelas piscinas para colocar os dejetos de suíno, esterqueira, as bacias, esterqueira e tal. Ali existem as bombas, que é aquelas bombas, daí tu espalha para o meio do pasto, onde que tu vai fazer com que a grama, o pasto venha mais viçoso para o gado. E aí não deixa de ele ter razão do que ele falou, né? Porque realmente hoje a suinocultura ela leva a melange, leva o dejeto de suíno para açude, para peixe, leva para o meio da roça, esterqueira, faz várias coisas, né? Nessa evolução, como é que foi que chegou essas granjas de galinha? Olha, na época, assim, que eu me lembro, começou com pouco, através daqui da granja Sueli, né? Na época. Da Sueli. Daí um botou uma coisa, outro foi botando outra, e foram se desenvolvendo. E aí o pessoal de fora foram chegando e cada vez foi ficando melhor, né? Aí abriu vários frigoríficos na época, né? O Braço do Norte é cheio de frigorífico, né? Tem. Essa questão de estrada para o interior, chegasse a pegar a estrada naquele tempo que não tinha ponte no rio, estrada era um lamaçal? Ah, sim, muitas vezes fiquemos empenhados nas estradas sem poder passar, né? Era daqui... Orleans, na época, era 1.400 e poucos quilômetros de estrada de chão para a prefeitura cuidar. Tinha 3, 4 maquinazinhas. Não tinha como dar conta. Chegasse a ficar empenhado lá? Sim, muitas vezes, né? Chovia, não saía mais. Então, quer dizer, de estrada para dentro, né? De porteira para dentro, que é chamado, né? Isso. E a estrada principal sempre dava para passar. Dava para passar. Em que momento, vamos dizer assim, tu
tu percebeu que esse negócio seria a tua vida? Olha, na época eu comecei como torneiro, daí depois eu fui pensando, pô, torneiro, daí eu fui para trabalhar nessa empresa na Comercial Zanata, com trator. Eu trabalhava antes com caminhão, com carro, com mecânica de caminhão, trabalhei muito tempo com mecânica de caminhão pesado. Daí eu passei para agricultura, pô, a agricultura vai ser o meu futuro. E aí comecei a me empenhar em cima da parte de agricultura, onde foi tratores, essas coisas, etc., implementos, coisa nada, né? Aí é onde eu passei para começar a trabalhar em cima da agricultura. Tinha um tempo que tu fazia serviço até pro Lúcio ali na Librelato? Ah, sim. Hoje, né, foi um grande amigo meu, né? O Lúcio, Deus livre. A gente começou quase assim junto, ele, né, claro que ele se desenvolveu de uma maneira que é impressionante. Mas você lembra deles pequenininho ali do lado? Meu Deus livre. Aí a gente, quantas vezes viajamos juntos para São Paulo, nós chegava a copiar algumas coisas, trazer coisas, tudo. Eu e o Lúcio, nós estávamos muito bem, graças a Deus, credo. Eu tinha ele, uma grande pessoa, enfim, toda a família, né? O Ginho, o Gilmar, o Aloir. A história aquela que os irmãos, sim, tudo trabalhavam lá dentro. O Arcanjo, na época o falecido Tadeu. Eu conheci toda essa turma, né? Toda essa gente, porque a gente estava quase tudo junto. Nunca esqueço de uma frase que o falecido Alho dizia, né? Nós sozinhos não somos nada, mas nós com nossos assessores nós podemos ser umas grandes pessoas. E essa é uma verdade, né? E sozinho não somos nada, né? Se furar um pneu de um carro e não tiver um macaco, nós não vamos trocar o pneu nunca. Mas se nós tiver mais uns 4 amigos, e chego, levanta, nós troquemos. Essa é uma verdade. Como é que foi, assim, para se colocar, tu ter o teu negócio, tu atender, tu fazer, é uma coisa. Para ter um empregado, alguém que pensa igual a ti, tu sair, deixar lá na mão dele, é um passo mais difícil, né? A gente tem que ficar sempre meio ligado, junto. Porque o empregado, ele é bom. Deus livre, eu tenho empregados bons. Vai lá, faz o serviço, não me preocupe, eu saio, não fico preocupado, porque eu consigo ter um diálogo com eles diariamente, toda a vida. Então eu trato eles bem para eu ser bem tratado. Porque o patrão, se ele não tiver um empregado bom e ele não tiver um empregado que ele esteja de acordo, tu jamais vai conseguir trabalhar numa empresa sem um empregado bom. Então eu sempre disse assim, que para mim um gari, um médico, um dentista, um advogado, um juiz, ou seja, qualquer ser humano, um gari é igual a essas pessoas tudo. O ser humano, a pessoa. É a mesma, é a pessoa. A pessoa. Ele tem um valor incrível, porque tu já imaginou uma cidade dessa nossa entupida de lixo? Não vê, ninguém vive. Como é que nós ia viver? Não pode. Então esse tipo de pessoa tem que ter um certo valor. As pessoas têm que tratar bem, porque eles merecem, não porque eles são do jeito que eles fazem, que eles trabalham, que eles estão. Eles têm que ser respeitados como ser humano. Ainda anda de moto? Ando de moto, de vez em quando dou uma volta de moto. Como é que é a história? Começasse a andar de moto quando? Eu comecei a andar de moto quando eu tinha 22 anos de idade. Aí eu andava numa CGzinha, era o único transporte que a gente tinha, né? Porque antes era bicicleta, né? Aí então ia para Tubarão e voltava, ia para tudo que era canto, tudo de CGzinha. Carro na época não tinha mesmo, né? Mas tivesse moto grande também, né? Tivesse moto grande. Eu tive moto, na época era CB400, era uma moto grande, era uma moto, né? Daí cheguei a ter uma dessas aí, depois tive uma 1100. Hoje não, hoje eu tenho uma moto parceira, a moto estradeira. Aquela moto, tu senta em cima, tu vai viajar sossegadamente. É para ti ir, não é para ti ir lá correndo e voltar, é para ti ir com calma e passeando. Aí hoje eu tenho uma Shadowzinha, né? A gente tem aí, nós temos uma equipe aí, saímos juntos. Aí até tem o nosso companheiro, o Venicinho, que a gente anda junto aí, tem vários outros amigos, né? O Ricardo, aí tem o Ivo, tem o Adilson, o Cachorro Quente, então
A gente anda numa turma, mas nós temos uma turma boa. Na 1100 chegasse a colocar quanto? Ultrapassar. O Zé Carlos Príncipe diz, depois que um homem ultrapassa a barreira dos 200, nada mais, é impossível. Chegasse a ultrapassar a barreira dos 200? Não, de moto não, nunca andei assim. Nem na 1100? Não, eu cheguei assim a 170 por hora, 180 por hora, mas mais do que isso não, até porque eu tenho respeito pela minha vida, né? Claro. E digo para todos os motoqueiros que estão ouvindo nesse momento, que tenha cuidado, porque nós hoje temos muito trânsito, é muito movimento, então não podemos arriscar, né? A vida é tão boa que se nós soubesse quanto ela é preciosa, nós jamais faríamos uma bobagem para tirar ela de nós, né? Já foram para onde com a máquina? De moto deles? Eu cheguei a ir até Foz do Iguaçu, a região de Curitiba. 1000 quilômetros? Mas daí não pega chuva na estrada? Não, já pega, não, mas daí tem as proteção tudo, né? Aí bota os apretextos e vai embora. A viseira ali na embacia? Não. Pode chover? Pode chover, pode dar chuva aí, não tem. A roupa que está embaixo, pode tirar a roupa lá, que está toda normal. Ah, não sente frio, não sente nada, né? Porque tu tá toda a vida bem equipado, né? Existe possibilidade de uma comunicação entre vocês quando saiam? Porque tem que ter, né? Quem é que vai como é que chama? O ponteiro, é isso? Não, é assim, ó, que o verdadeiro ponteiro, ele vai na frente cuidando de dois que vai atrás. Porque nós andamos às vezes em 10, 15 motos. Então tem o cabeça que cuida da turma. Ele faz a reunião e diz, vai na frente, cuida de dois atrás. O último de trás cuida de mais dois atrás. E assim vai. Quando o último lá parou, aquilo é uma fila. Para tudo. Se o da frente parar, o resto já tudo para também. Então, tu tais aquele logo na tua frente. Sim, já para, todos eles param. Parou uma moto, já para tudo. É porque é uma fila. O último aqui para, o daqui viu, para também. Para também, para tudo. E nesse tipo de moto passeio também não é para correr muito. Não, a gente anda devagar, todo mundo está se vendo, né? E se andar, que às vezes algum se perde e vai para frente, e ele, quando chega lá na frente, ele vê que o outro não apareceu, ele já encosta e até volta, né? Ah, certo. 100, 120 no máximo ali. Ah, não, isso aí não. Nós andamos 80, 90 só. Ah, 80, Nossa 90. Máquina é 80, 90, 100... 110, quando é um lugar muito bom, a gente anda assim, né? Mas é aquela... O guidão mais alto não cansa quilos? Aquilo ali já é para essa pessoa mais jovem, mais coisa. Nós é normal, sentar nela é normal, né? Eu, por exemplo, se fosse para andar numa moto daquela guidão lá em cima, não posso, né? Eu canso logo daí. Qual é o teu sonho? Tens algum sonho ainda? O que tu queres pro futuro? Meu sonho sempre foi ver os meus filhos bem, né? Minha família bem, tão bem, graças a Deus. Tenho mais uma para formar ainda, mas já tenho umas que estão formadas, outros não se formaram porque não quiseram. E o meu objetivo é viver bem até o dia que partir dessa terra, né? E tratar todo mundo bem, com muito respeito, que todo ser humano merece muito respeito. Tenho muitos amigos. E agradeço a Deus todo dia pelo dia que a gente chega a acordar de manhã novamente, né? Pode ter certeza disso. Durante a entrevista eu percebi assim quanto trabalho tu passou na vida. Passei bastante trabalho, mas o trabalho faz parte da vida da gente. Mas tu fala assim pro teu pai, fala do teu pai e da tua mãe assim com uma ternura, com o coração mesmo. Alguma vez já fizesse uma declaração para tua mãe, por exemplo, de amor para eles? Sim, toda a vida, né? Minha mãe é uma pessoa que sofreu quase 8 cirurgias, hoje está ali com nós, tudo ali, né? O que eu puder fazer por eles, sempre vou fazer, né? Porque são meus pais, né? Se não fosse eles, eu não estaria aqui, né? Então, tem que agradecer eles sempre, todos os dias, né? E agradecer esse povo maravilhoso, nossa região toda aí, não vou poder citar o nome de todos, porque nem vou lembrar de tudo, mas agradecer esse povo aí da região toda aí, Braço do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, Bom Jardim da Serra, Uruçanga, enfim, todo o nosso município, agradecer esse povo tudo que acredita no Louro da Magre, que lá onde estão, lá prestando o serviço, que sabe que nós fizemos nosso serviço com garantia, pode ter certeza disso.
não temos dificuldade em atendê-los, né? Que o que nós não puder, que nós não temos na hora, mas nós mandamos buscar e nós resolvemos os problemas de muita gente. E agradecer essa gente toda de uma maneira muito especial. Eu acho que não vai lembrar, mas teve um ano que eu fui lá para fazer uma propaganda contigo na Guarujá. Isso era a véspera do Ano Novo. Eu estava lá trabalhando e disse o seguinte: ó, tu estás trabalhando, mas eu também estou aqui. Eu não tenho serviço hoje, mas eu estou aqui se algum cliente meu precisar nesse final de ano aí. Às vezes quando eu estava trabalhando e precisa, eu estou aqui. Sim. Esse é o teu... Sim, a gente sempre... Se alguém me perguntar do Louro da Magra, eu vou dizer isso, ó. Ele estava lá sem fazer nada dentro da empresa, só esperando ver se alguém precisasse. Ele estava lá. É mais ou menos isso. Hoje ficou mais fácil, né? Nós temos um plantão, por exemplo, a mangueira hidráulica. A mangueira hidráulica é assim, ó, tem um monte de gente que trabalha, coisas que precisa de gente. Então nós temos um plantão. Liga no telefone, vamos atender. Não tem hora. Essas firmas de plástico aí, por exemplo, ela precisa de uma mangueira lá, ela não vai deixar os empregados parados. Então liga pra gente, a gente vai lá e já faz, resolve. Pode ser meia-noite, 1 hora da madrugada, 2 horas, não tem problema nenhum. Nós temos pronto para resolver isso aí. Perfeito. Porque se nós temos ali, se é para nós esperar só nas horas boas, daí não tem condições. Nós temos que estar nas horas boas e nas horas ruins para atender todo mundo. Hoje tu atende o quê? Mangueira hidráulica? Hoje eu tenho, dentro da nossa loja nós temos variedade de peças para máquina agrícola. Para carro, nós temos toda a linha de filtro, toda a linha de óleo, por exemplo. Tem o teu carro, teu xodó, tu pode levar lá hoje, vai sair de lá revisado, trocado o óleo, filtro, ar-condicionado, vai sair de lá revisadinho, com um preço bem acessível, pode chegar lá e consultar. Melhor marca de óleo e filtro nós temos lá. Atendemos na parte da mecânica de trator, nós temos todo tipo de óleo para qualquer tipo de trator. Temos todos os tipos de peça para trator. Também não vamos dizer que temos tudo, porque também daí não coisa, mas a variedade, o que mais usa. O do dia a dia, do dia a dia pode chegar que tem lá. Somos especialistas em embreagem de trator. Eu tenho vários cursos de embreagem. Conheço uma embreagem no trator de cima e embaixo. Temos também a embreagem para qualquer tipo, New Holland, Ford, Massa, Grale, bom, enfim, Tobata, Yamaha. O que pensar nós temos lá, né? E temos lá torno, solda, fresa. Pensar nós temos. Nós temos lá o nosso amigo Geraldo, que tu conhece ele, né? Geraldo Briguente já está lá comigo há quase, desde que eu comecei, 20 e poucos anos. Trabalha lá dentro. Ele é que cuida daquela parte. Tu chegar lá hoje lá e falar com ele que tu quer fazer um mexedor de polenta. Já viu isso falar, não? Automático? Vai lá e fala com ele que ele faz. Aí tu já não precisa mais mexer a polenta. Tu quer fazer uma máquina para moer carne, moer salame, fazer salame. Vai lá que ele bota a elétrica nela, bota um motorzinho elétrico. Olha só. Eu conversei aqui com o Lorival Machado Limas, uma pessoa aqui da nossa cidade importante. Eu costumo dizer assim, todo aquele pessoal que a gente lá atrás, há 20 anos, eu vendendo uma propaganda de rádio, estava lá vocês, com a loja de vocês, e hoje está todo mundo tão bem, né? Quer dizer, vê tu andando de moto aí para cima e para baixo, um filho formado, uma casa boa, um carro bom, ar-condicionado dentro de casa. Quem diria? Algum dia tu sonhou que ia chegar nesse ponto? Nem no teu melhor sonho, né? Não, a gente não imagina, né? Porque a evolução, ela vai se deparando com a vida da gente, a gente vai começando a ficar diferente, a coisa vai ficando diferente, e aí chega hoje, é como tu falou, a evolução é grande, todo mundo tem um carro, todo mundo tem uma casa para morar, todo mundo vive bem, e com certeza hoje fala em crise, tudo bem, existe crise, mas para aquele que trabalha não existe crise. Pode ter certeza disso. Se dá uma olhadinha para trás, vai ver que nem precisa olhar lá para o grão parado e gente amarrando o cavalo na praça. Se for falar em crise, é falar em crise há 30 anos atrás, que daí era crise. Tinha que trabalhar de manhã para comer à noite. Aí era assim. Aí tu queria comprar uma roupa, não tinha dinheiro para comprar uma roupa. Hoje não. Hoje qualquer um tem condições de chegar numa loja e se vestir bem. Portanto, que se nós andar por aí e olhar, observar, todo mundo anda bem embarcado, todo mundo anda bem pronto.
Muito obrigado, Louro, uma satisfação, muito obrigado pela tua entrevista, é uma satisfação muito especial, viu? Eu que agradeço esse povo, agradeço a ti, agradeço a Rádio Guarujá e deixo um abração a todos, e aquele que quiser chegar lá na minha loja para tomar uma água ou um café e conhecer a nossa loja, estamos de porta aberta para atender todos eles. E lá vou deixar ali agora, né, um recado. Nós temos lá um telefone 48 3466 0032, que atende durante o dia, e tem o 9611 6884 para atender 24 horas. Obrigado a todos mesmo, hein? Muito obrigado, Louro, muito obrigado a você, querido ouvinte. Não sem orgulho, eu devo dizer que o nosso programa é o que mais tem sido visitado nas redes sociais. Nós chegamos a ter aqui, num dia, chegamos a 20, 30 mil visualizações nas redes sociais. Muito obrigado a cada um de vocês. Amanhã tem mais café, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente do bem só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus, tchau. Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem desta região um lugar especial. Você acompanhou pela Guarujá Café com a Guarujá. A apresentação: Robson Lunardi.